Oi, pessoal. Eu me chamo Juliana Delfino e eu fui bolsista do PET História na Rural durante os 2 últimos anos da minha graduação. Atualmente eu estou no mestrado, também em História na mesma instituição, e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa que eu tenho desenvolvido nos últimos anos e que eu tive a oportunidade de apresentar na última jornada PET, que aconteceu remotamente em 2020. Como vocês vão ver no decorrer do vídeo, a proposta da apresentação era questionar como métodos e técnicas de pesquisa da microhistória podem nos ajudar a compreender melhor e a analisar fontes, principalmente as paroquiais, de determinadas regiões, que no meu caso é a da Vila de Itaguaí. Então, na minha proposta de pesquisa, eu centralizo os africanos, a presença africana nessas fontes e faço valer de métodos e técnicas de pesquisa da microhistória para compreender mais sobre suas trajetórias e sobre o seu cotidiano. Dá um olho. Vila de Itaguaí está inserida nesse contexto da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Contudo, agora com vocês eu não vou olhar especificamente a vila inteira, nem o período, né, toda a área da Fazenda de Santa Cruz. É só uma freguesia específica dentro da Vila de Itaguaí, que é a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal. Esse é um trabalho que não é recente. Eu falei isso também na minha apresentação semana passada no evento História Vista pela Janela, e vou repetir porque eu acho que é muito importante. A gente está vendo trabalhos aqui que não foram feitos de um dia para o outro, que não foram produções escritas em questão de 2 meses, 3 meses, e eu acho legal a gente pontuar isso como estudantes, como pesquisadores, iniciando nossa vida na pesquisa histórica, né, no mundo historiográfico. Tudo leva tempo. Esse trabalho, né, essa percepção dos africanos na Baixada Fluminense é algo que leva tempo, foi algo que levou para mim 2 anos, foram 2 anos na graduação e que eu estou podendo aprofundar agora no mestrado. Então, eu acho muito interessante a gente olhar para a pesquisa histórica como algo que demanda tempo, construções, e é um pouco sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, né? Como foi a construção desse objeto de pesquisa que se originou o meu pré-projeto de mestrado e quais escolhas metodológicas eu fiz que me levaram até aqui, né, nessa caminhada acadêmica. Então, vamos lá, pode passar, João. Sobre as possibilidades para microanálise em Itaguaí, eu não pretendo, né, conversar com vocês sobre todas as áreas onde a gente pode ter um olhar reduzido, né? A Amanda demonstrou com sei lá, maestria, com perfeição, um trabalho de microanálise absurdo. A Yolanda também, quando ela se propõe a observar quem eram aqueles trabalhadores em Engenho de Dentro, e essas possibilidades em Itaguaí que eu queria demonstrar exatamente sobre isso. Quando a gente se pergunta sobre qual é a importância de se olhar tão reduzidamente sobre um tema, sobre uma situação, e onde esse tema pode me levar. Como eu disse, eu fiquei 2 anos, os últimos 2 anos da graduação, como bolsista no PET História, e foram esses anos, foi essa experiência de pesquisa onde eu analisei livros paroquiais do século XIX, né, da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal. Foi durante esse período que eu tive a oportunidade de transcrever uma fonte enorme, né, esse livro em questão, que é dos anos de 1855 a 78, é um livro de óbito de pessoas livres da região. É um livro abarrotado de informações sobre as vidas, sobre a cotidianidade daqueles indivíduos, há informações sobre casamentos, há informações sobre relações de propriedade, mesmo em assentos de pessoas livres. Então, são informações que só me foram possibilitadas através de uma redução da escala de análise. Foi um trabalho também de caráter, foi uma fonte, né, trabalhada com um caráter serial. Então, não dá para a gente descartar,
né, esses aspectos que fizeram com que a gente observasse a fonte. Eu digo a gente porque eu não fiz essa análise, essa transcrição do banco, eu não fiz sozinha. O PET Story é um grupo, é um coletivo, um desenvolvimento coletivo de pesquisa, de investigação histórica. Então, em tudo fui ajudada, seja pelos meus tutores ou pelos meus colegas de graduação, pelo apoio de outros petianos que já tinham até saído da rural ou da graduação. E simplesmente é um trabalho massivo, é um trabalho de análise de fontes seriais, que são fontes massivas, e é fundamental, pelo menos no meu caso, foi fundamental que eu estivesse mais atenta aos atores, aos sujeitos históricos. E a forma que eu escolhi dar essa atenção a eles foi através da redução da escala de análise, ou seja, trabalhar com uma fonte serial, uma fonte repetitiva, massiva, de milhares de registros, me permitiu observar mais profundamente determinados nomes, determinados indivíduos, e aí também entra a questão do método onomástico, perceber o indivíduo através do seu nome e, portanto, olhar em outras fontes, né? Ou seja, não necessariamente só fontes paroquiais, mas em fontes de outras naturezas, como são os inventários, como são os jornais, como são registros de processos, crimes, buscar pelo nome esses indivíduos. Então, esses recursos, essas escolhas metodológicas foram muito utilizadas por mim, e eu queria trazer um pouco das informações, né, que eu tive na análise desse banco, né, identificando algumas características dos africanos que eu encontrei nesse determinado livro paroquial de óbito de pessoas livres. Pode passar, João. Então, vamos lá. O livro, é importante falar também, a gente referenciar a fonte, né? O livro está no acervo PET História, da Rural. O grupo fica em Seropédica. Mas a gente também, caso não seja viável consultar o acervo do grupo PET, é possível encontrar fontes paroquiais de diversos anos do século XIX para trás, numa plataforma online chamada Family Search. É de graça, você pode localizar por freguesias, então otimiza, de certa maneira, a investigação histórica, né? É um avanço não tem nem como duvidar, né? Então, na dúvida, se vocês acham que as fontes paroquiais podem ajudar na sua pesquisa, o site do Family Search está disponível também. Então, vamos lá. Tirando dessa fonte, né, que eu referenciei a vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o nomezinho dela todo, eu coloquei no final, mas acho que não está aparecendo tão bem assim no slide, mas não tem problema, vamos falar mais dela no final. Encontrei 110 africanos, e desses 110 africanos, separei para vocês, né? 50 eram mulheres, 60 eram homens, e vocês vão ver que eu fiz uma divisão. Esse livro era um livro que só tinha pessoas livres, que entraram em óbito como indivíduos livres, mas e desses 110 africanos, então subentende-se que eles não morreram no regime da escravização. Contudo, existem as variações, né? Como que um indivíduo escravizado poderia adquirir sua liberdade. E como estamos falando dos anos de 1850, temos que levar em consideração o contexto que o Império Brasileiro também se inseria, né? Não podemos deixar de lado isso, e o principal abordado por mim, né, uma escolha também de observar com mais afinco, são as questões relacionadas ao tráfico ilegal. Então, nessa separação dos africanos, eu consegui colocar e identificar uma mulher sendo uma africana livre, né, uma categoria criada a partir de 1831 para julgar africanos, né, uma categoria jurídica que relacionava africanos que teriam sido introduzidos no Brasil de maneira ilegal, e 2 africanos livres homens. Quis fazer essa diferenciação porque quando eu faço uma leitura mais precisa, né, uma leitura mais de perto da minha fonte, eu encontro nomenclaturas que me permitem pensar, talvez naquela região, talvez esses africanos eles não tivessem sido originalmente
depositados em Itaguaí, ou seja, eles não necessariamente poderiam ter vindo da África, aportado em algum porto clandestino pelo sul fluminense e ido propriamente para Itaguaí. Os caminhos que eles podem ter chegado em Itaguaí podem ter sido vários. Mas quando eu penso que há africanos livres em Itaguaí, eu posso pensar que, de alguma maneira, Itaguaí estava recebendo a mão de obra de africanos ilegalmente introduzidos no Brasil, tenha sido através de serviços por terceiros, ou seja, indivíduos que arremataram os serviços desses africanos livres em leilão, promovidos pelo Estado, ou que estivessem lá trabalhando em obras estatais mesmo. Então, são possibilidades de perguntas, né? Essa apresentação vai ser muito sobre isso. Como a microhistória me ajuda a pensar possibilidades de perguntas. Então, em primeiro momento, além de ver essa variação de africanos, né, sendo eles libertos, forros e livres, também vejo uma similaridade entre homens e mulheres, que a primeiro momento pode não dizer nada, mas também pode levantar diversas questões. Pensar numa região como era Itaguaí, que ficava ao sul da corte, mas também não ficava tão próxima assim do Vale do Café, pensar aquela região ali, quais eram as necessidades daquela região que fazia a proporção entre homens e mulheres africanos serem parecidas, serem próximas. São perguntas que a gente pode analisar, que a gente pode tirar de informações quando a gente coleta elas tão perto, né? Quando a gente olha tanto assim, tão microscopicamente para um sujeito, e nesse caso para 110 sujeitos. Pode passar, João. E aqui tem a nação. As nações também são referenciadas, apesar de que, como vocês estão vendo aí, dos 110, só 80, na verdade, né? Só 80 não. Os 80 não são identificados, eles são referenciados no assento paroquial, às vezes, só como africanos, ou de nação, ou da África, então não possuem uma origem descrita. Então, até mesmo nisso, né, nessa falta de informação de origem, de qual localidade da África eles viam, também a gente vê uma situação um pouco parecida, né? 41 homens e 39 mulheres. E aí vou demonstrando para vocês que outras nações estavam presentes, né? Então, quais eram as nações que foram apresentadas? Congo, Rebolo, Cabinda, Benguela, Moçambique, Angola, Cassange, e também as suas quantidades, né, de homens e mulheres. Acho que ali no Cassange, não sei se vocês estão conseguindo ver, em Cassange são 2 mulheres. Pois bem, pensando ao olhar de maneira tão próxima para a etnicidade, pensar também como os grupos étnicos na região se relacionavam. Que tipo de conflitos a gente pode esperar de uma região, de uma freguesia que abarcava tanta variedade, sem mencionar os 80, que eu não tive acesso a saber quem são, de onde são esses 80, né? O professor Flávio Gomes tem um artigo muito interessante, se não me engano, foi escrito em conjunto com a professora Yamara Viana, que é Fazendo Gênero na Plantation, que me levantou diversas questões sobre isso. Como que olhar a etnicidade, a origem dos africanos em propriedades ao sul fluminense, nos permite também questionar questões não só acerca do tráfico ilegal, ou seja, quais eram as regiões de Itaguaí que demandavam determinadas nações, determinadas mãos de obra, e também nos faz pensar quem eram aqueles que poderiam importar essa mão de obra, pensar sobre quais eram as relações dos proprietários e por que, no caso das informações que temos aqui, porque vemos mais indivíduos do Congo do que vemos de Cassange. Quais eram as relações, talvez entre o proprietário, talvez entre o negociante e o traficante? O que a gente pode captar de Itaguaí através desse dado? Né? São informações muito interessantes para a gente questionar. Pode ir, João. E a mais assustadora de todas, para mim, no caso, que é a idade. Essas informações são todas do mesmo banco, né? E a idade, no meu caso, foi a que mais me assustou,
porque como vocês podem ver, eu tentei fazer essa linha do tempo um pouquinho mais organizada. Decidi compilar dos 15 anos até os 49, são faixas etárias, tá? Então, dos 15 aos 49 anos, decidi compilar porque tinha uma repetição muito pequena, eu só encontrei 7 africanos dentro dessa faixa etária. Quando a gente pula para os indivíduos de 50 a 69, é um salto gritante, já entram em óbito mais de 40 pessoas, né? Então, o que também isso me diz sobre a vida desses indivíduos. Até então, eu achava que eram dados coerentes e que não me cabiam nenhuma relativização. Pensei assim, admito, de uma maneira bem inocente. Conforme vocês vão olhando, vocês vão ver que a faixa etária vai aumentando de uma maneira bem desproporcional, como por exemplo, de 70 a 84 anos, ainda tem uma incidência enorme. Pensar que um africano que foi naturalmente traficado, seja ele no período legal ou não, que acredito eu que tenha sido no período ilegal, em vista de que algumas proibições de importação para o Brasil datavam desde 1826, não apenas, né, com a lei que proibiu toda a recepção de africanos no território nacional, mas pensar que esses africanos tiveram uma vida de 70 a 84 anos numa localidade de plantation é bem curioso, né? Faz a gente relativizar um pouco. Quando eu encontrei africanos indo da faixa etária de 90 a 114 anos, eu achei gritante, né? Apesar de reduzir bastante a incidência, a gente ainda vê uma presença de 12 pessoas falecendo com essa idade. E o ápice para mim foi encontrar um indivíduo com 120 anos indo a óbito na região de Bananal. É um africano. E, sinceramente, eu fiquei pensando, realmente, as fontes, será que não cabe nenhum questionamento acerca dessa idade? Ou então, o que idades tão avançadas podem me dizer? Por que era necessário mentir? Nenhum africano chegou a 120 anos no regime de escravização, nem no regime de plena escravidão no Brasil. E fico relativizando o que essas informações também podem me apontar. Se poderiam me apontar maneiras de relacionar esses africanos à entrada antes das leis de 1831 e por aí vai. Contudo, a idade foi que me permitiu olhar com esses africanos de uma maneira mais atenta. Então, eu tinha feito o levantamento do banco, eu tinha transcrito a fonte de maneira coletiva com os meus colegas no PET, mas quando eu observei a idade, eu entendi que esse grupo de africanos tinha muito mais a me contar sobre o contexto de Itaguaí, tanto em relação ao Império, talvez em relação a um cenário maior, a pensar como esses africanos apareceram lá e por que esses africanos apareceram, eles, na verdade, aparecem com idades totalmente absurdas e meio descontextualizada em relação a uma vida de um indivíduo escravizado, né? No Brasil, ainda mais perto do Vale do Café. Pode passar, João. Enfim, em perspectivas, né, a partir dessas informações que eu passei para vocês, sei que foi uma maneira muito rápida de apresentar, mas foram dados, né, divisões entre homens e mulheres, presença de africanos livres, etnicidade e idade, foram informações que eu só consegui coletar a partir de uma visão muito mais próxima desse meu objeto, uma visão bem mais reduzida que me possibilitou observar esses indivíduos como sujeitos que, apesar de estarem em óbito na minha fonte, eles agiram e deixaram informações ali. Então, o método onomástico é fundamental nesse quesito para eu identificar quem são esses sujeitos, quem era esse homem que morreu com 120 anos, ou então os outros indivíduos, né, nas faixas etárias, quem eram aqueles homens que vinham do Congo, quem eram aquele homem e nos livros, fontes de natureza diferente, como eu havia falado no início, sejam fontes paroquiais, sejam fontes judiciais, sejam outras fontes policiais, enfim. É uma forma de nós compreendermos melhor
a sociabilidade daqueles indivíduos entre si, quando a gente pensa que existe um grupo do Congo e pensar eles se relacionavam, como é o que propõe Flávio Gomes e Amara Viana, eles se relacionavam, quais eram as escolhas desses grupos entre si, eles ficavam, se relacionavam somente entre si ou não, eles optavam por casar com etnias diferentes, e permite, assim como a gente viu no trabalho da Amanda também, observar esses africanos, ou no caso dela, esses escravizados de uma maneira mais próxima, a gente consegue coletar informações sobre trabalho, sobre relações de propriedade, quem eram os proprietários desses africanos, quem a gente pode encontrar como os indivíduos responsáveis pelo tráfico desses sujeitos. E, de alguma maneira, acredito eu que a microhistória esteja aqui, né, nos auxiliando, né, essa redução da escala de análise, enfim, todos esses procedimentos estejam aqui para permitir que a gente contemple o sujeito histórico de uma maneira mais próxima da realidade, e sem fatiar a realidade dele, achando que um indivíduo ele só pode ter sua esfera política, ou ele só pode ter sua esfera social. Então, olhar um indivíduo mais perto para observar ele atuando em todas as esferas. Então, essa é a proposta. E terminei bem rapidinho, porque já estavam me mandando. Mas espero que todo mundo tenha conseguido entender. E quem quiser conversar sobre o tema, por favor, só falar comigo. Adoro conversar sobre isso. Foi uma super oportunidade de apresentar de novo aqui na Jornada PET. Espero que vocês tenham gostado. Então, como vocês puderam ver, a pesquisa ela segue nessa proposta de coletar dados e informações que possam nos ajudar a remontar etapas das trajetórias desses indivíduos. Novamente, no meu caso, são os africanos que eu posso encontrar nessas fontes. A pesquisa tem avançado bastante com um cruzamento entre outras fontes que também possuem caráter serial, contudo, não as analisei de uma maneira quantitativa, que são os inventários, tive acesso apenas, na verdade, mas foi possível comparar, cruzar fontes, estabelecer conexões entre nomes. Então, o uso do nome como fio condutor, a proposta de um olhar em diversas fontes, em fontes múltiplas, tem sido muito valiosa para o andamento da minha pesquisa, permitiram que eu encontrasse outras categorias, além de idade, além de procedência, como profissão, como casamento, como cônjuges, né, como padrinhos. Então tem sido muito valiosa essa experiência e eu espero que vocês tenham gostado da pesquisa e da apresentação. Beijo, gente!